E aí, Daniel Ferri gravando mais esse vídeo para você. Bom, hoje eu trago o seguinte tema. O tema de hoje é o equilíbrio das 5 saúdes. Você conhece sobre o equilíbrio das 5 saúdes? Faz alguma ideia sobre o que eu estou falando? Bom, se a sua resposta for não, fica tranquilo, porque nós vamos discutir exatamente isso nesse vídeo. Agora, é importante que você saiba que mesmo sem conhecer, isso já faz ou sofre influência na sua vida. Você já pode estar colhendo resultados positivos ou até mesmo resultados negativos, conhecendo ou não o assunto. Agora, como a gente sempre sabe, é muito importante que a gente não esteja na ignorância, que a gente possa tomar novos conhecimentos. Então, vamos nessa? Bom, ao conhecer os 5 equilíbrios da sua saúde, esses 5 equilíbrios que norteiam o nosso estado interior, vai te trazer alguns benefícios. Um benefício que você vai perceber logo de cara é foco em direção àquilo que você realmente sonha, àquilo que você realmente deseja. Já somado a esse, já coladinho com esse, é a questão da flexibilidade. Quando você tem esses pontos, esses 5 pontos equilibrados em sua vida, você encontra muito mais direcionamento e equilíbrio emocional para lidar com a situação, com aquelas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Algo que eu também gosto de destacar demais quando você descobre esses 5 equilíbrios é que isso te traz uma tremenda paz interior. Você começa a se sentir mais seguro, mais tranquilo consigo mesmo. E isso, sem dúvida nenhuma, você consegue levar em direção e rumo às pessoas, a todos aqueles que norteiam a sua vida. Então, conhecer esses 5 passos é fundamental para que você possa ter uma vida ainda mais abundante. Antes de eu revelar aqui o equilíbrio das 5 saúdes, é importante que você entenda o que você perde ficando na ignorância, não conhecendo esse processo. É importante que você saiba que, conhecendo ou não, esse processo ocorre já dentro de você, porque essas são necessidades básicas de vida que estão operando a todo momento em sua vida. Então, equilibrar esses baldes, equilibrar, justamente como diz o nome, né? Equilibrar esses temas dentro de você, vai te trazer, como eu coloquei anteriormente, muito mais foco em direção ao que você pensa ou espera. Agora, e se manter na ignorância? Simplesmente deixar a vida seguir como ela é? Perceba uma coisa, a maioria de nós somos orientados desde pequenininho a seguir o seguinte modelo mais ou menos. O modelo é, bom, você vai estudar, você vai conseguir adquirir conhecimentos, você vai provavelmente entrar a trabalhar em uma empresa, ali você vai começar a ter o seu dinheiro, a partir do momento que você tiver o seu dinheiro, você vai conseguir comprar os seus bens, sua casa, o seu carro, enfim, ali também você vai poder encontrar um parceiro, uma parceira e assim constituir a sua família, ter filhos ou não, enfim, você vai montando todo este modelo, toda essa estrutura que muito provavelmente está baseada naquela estrutura a qual você viveu. Ok, agora isso é o que nós chamamos de modelo de vida perfeita. É um modelo já pré-configurado ou pré-estabelecido que a maioria das pessoas segue. E olha, não tem nada de errado com isso. Eu mesmo segui esse caminho em uma grande parte da minha vida. Até que em determinado momento eu conheci essa fórmula que eu quero passar para você e isso eu consegui começar a entender quais eram os pontos que quando eu consegui equilibrar um pouco mais essa etapa, ou melhor, quando eu consegui elevar um pouco mais a etapa, por exemplo, financeira, por vezes desequilibrava a etapa familiar. Então eu não entendia como isso funcionava. E é isso que eu quero revelar aqui para você. Então, quero que agora que você reflita, o modelo de vida que você vive hoje, será que é um modelo de vida eleito por você? Ou será que é um modelo de vida que simplesmente alguém, ou a maioria das pessoas, te diz que você deveria seguir? O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes o modelo de vida que você segue é aquele que foi baseado por conselhos, indicações, por aquilo que você viu. Quando você viu alguém, por exemplo, seguindo um determinado modelo de vida, seja lá os seus pais, aquela pessoa que te criou, ou aquela pessoa que você tem como referência, e aquele modelo parece estar dando certo, ou de fato está dando certo, você usa uma técnica que na neurolinguística nós chamamos de espelhamento. Mesmo que você não conheça o que é neurolinguística, o que é espelhamento, deixa eu te explicar aqui o que é. É a nossa capacidade de repetição. Então, muitas vezes, nós percebemos a vida de alguém, ou somos orientados, ou somos instruídos a seguir um determinado modelo, um determinado padrão, e quando assim nós fazemos, nós entendemos que isso vai nos trazer um pouco mais de conforto, porque nós estamos usando algo chamado referência social, ou aquela referência que você tem. Por exemplo, uma pessoa, um filho de um empreendedor, uma pessoa que cresceu num ambiente onde seu pai, sua mãe, enfim, sua família sempre foram empreendedoras. Para essa pessoa,
a desmistificação do empreendedorismo ela é muito mais tranquila, ele se sente muito mais seguro em investir ou a montar o seu negócio, porque são essas referências que ele tem. Já não acontece nesse sentido para aquele que foi criado por pais, mães, enfim, que sempre seguiram uma carreira corporativa, uma carreira funcionário, assalariado. Este tem uma tendência muito maior a seguir este caminho ao que de empreender. Por mais que esteja no coração dele a vontade do empreendedorismo, mas as referências que ele tem entre amigos, familiares e outros mais, o norteiam, normalmente, a seguir mais um caminho corporativo, funcionário. Já o outro tem uma tendência maior a seguir o caminho do empreendedorismo. Agora, o ponto aqui focal, talvez você conheça alguma história totalmente contrária a essa que eu estou te dizendo. Talvez você conheça aquela pessoa que cresceu no ambiente onde todos trabalhavam numa empresa e ele se tornou empreendedor. O que aconteceu com essa pessoa é justamente o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. É a capacidade que você tem de quebrar os padrões quando você entende justamente o equilíbrio das 5 saúdes na sua vida. Então, para a gente poder entrar nesse tema, quero concluir aqui mais essa parte da nossa conversa te colocando a seguinte reflexão. A vida que você segue hoje é uma vida que você escolheu ou é uma vida que eu chamo de estilo de vida emprestado ou estilo de vida herdado? Pense nisso para continuar esse vídeo. Por fim, o que eu vou te entregar aqui são ferramentas para que você possa fazer como uma espécie de um diagnóstico. Sabe quando você vai no médico e o médico pede uma batelada de exames, aí depois você leva todos os exames para ele e ele tem a capacidade de olhar todos os seus indicadores de saúde e ali ele te fala, opa, esse índice está baixo, esse índice está alto, para corrigir esse índice nós temos que entrar com medicamento ou você precisa adquirir um novo hábito ou se libertar de algum outro hábito. É já exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Esses 5 hábitos, vamos chamar assim, ou esse equilíbrio dos 5 pontos da sua saúde, tá? Você vai entender que na sua saúde física é muito mais do que isso, justamente vai ser um diagnóstico para que você possa justamente fazer uma análise sua, definir qual o tratamento que você vai seguir a partir de então, e então encontrar um rumo, um foco ainda melhor para a sua vida. O primeiro tema é a saúde social. Bom, o que é a saúde social? A saúde social é como você tem se relacionado com as pessoas que o cercam. As pessoas que o cercam é desde aquele colega de trabalho, é desde aquela pessoa com que você tem um determinado convívio, olha, até o porteiro do seu prédio, o porteiro da sua empresa, são aquelas pessoas que você costuma ter algum tipo de convívio no dia a dia. E sim, esse tema é muito importante. A saúde social, você vai entender o porquê. Um ponto que também você deve incluir para a avaliação da sua saúde social não família e sim parentes. O que eu quero dizer com não família e sim parentes? Entenda a família, e esse vai ser uma das outras saúdes, entenda a família como o cônjuge, seus filhos, talvez seus pais, se você tem uma relação próxima, aquelas pessoas que estão mais dentro de casa, isso é família. Agora, dentro do aspecto de parentes, de repente você tem aquele primo, aquela tia, aquela pessoa um pouco mais distante, que você não está no seu convívio direto, mas de alguma forma você está encontrando numa festa, em algum local. Esses que nós vamos focar aqui, e não aqueles que de fato vivem com você, especificamente nesse ponto, no sentido da saúde social. Então vamos lá, com relação a essas pessoas, como tem sido o seu convívio com elas? Quero que você vá refletindo nessas frases, nessas perguntas. Como está o seu convívio com elas? Você tem tido uma relação de mais harmonia com essas pessoas ou uma relação de mais brigas? Você tem desprezado talvez essas pessoas? Por exemplo, talvez aquele porteiro que simplesmente tem a obrigação de te abrir o portão, de te entregar uma correspondência. E talvez você não tenha uma relação muito agradável com ele. Você tem sido simpático com ele? Com ela? Você tem sido agradável com essa pessoa? Como está o seu convívio social no sentido com os colegas do seu trabalho? Não no mesmo exemplo da família e de parentes, não exatamente talvez o teu chefe ou aquele colega que você trabalha muito diretamente, mas são aquelas pessoas que estão dentro da sua empresa e que não têm uma ação direta com você. Você tem cumprimentado essas pessoas? Você tem sido uma pessoa agradável com elas? Um exemplo simples, você vai pegar um café para você oferece um café para as pessoas que estão ao seu redor? No seu convívio social, você é uma pessoa que quando você falta, as pessoas sentem falta, sentem a sua ausência? Ou você tem sido aquela pessoa que quando você falta, as pessoas sentem uma falta danada?
Avalie essas e outras questões que podem vir à sua mente focada ao convívio social com essas pessoas que estão ao seu redor, mas que não têm ou não sofrem influência tão direta com você, ok? A segunda saúde que eu quero tratar aqui com você é a sua saúde econômica e financeira. Bom, nós vamos tratar aqui a forma com que você lida com o dinheiro e não a forma se você tem o dinheiro, por exemplo, que você gostaria de ter. Pode ser que você não tenha atingido aquele número que você gostaria de ter, mas aqui eu quero tratar o ponto sobre como você trata o dinheiro. Então, para isso eu quero fazer algumas perguntas aqui para sua reflexão. Como você tem lidado com o seu dinheiro? Você tem feito investimentos? Você tem gastado menos do que o que você ganha? Ou você tem sido uma pessoa muito consumista? A maioria das suas compras, você toma as decisões das suas compras sob impulso, seguindo modismo, seguindo o que todos estão fazendo? Ou você toma a decisão das suas compras baseado naquilo que você realmente precisa? Aliás, os itens que você costuma comprar, você de fato precisa deles? Ou você acabou comprando esses itens simplesmente por uma impulsividade de um determinado momento, porque alguém disse para você que ali você deveria tê-lo? Com relação ao seu dinheiro, você tem mantido o equilíbrio das suas finanças? Dentre essas perguntas, eu quero que você também continue formulando na sua mente. As minhas perguntas aqui é para estimular a sua mente a pensar no assunto, mas a principal que eu quero deixar aqui: você tem respeitado o seu dinheiro e feito bom uso dele? A terceira saúde que eu quero falar aqui com você agora é a saúde física. Como você tem tratado o seu corpo? Você tem feito consultas médicas com frequência? Você tem ido ao dentista? Você tem cuidado ou monitorado a sua alimentação? Você tem buscado ter a prática de exercícios físicos? Quando você sente aquela dor, aquele incômodo, você é do tipo que se automedica ou é do tipo que procura investigar o que pode estar acontecendo? Você trata apenas os sintomas da dor e do incômodo que você está sentindo nesse momento? Ou você procura fazer uma pesquisa mais aprofundada e saber se está tudo ok com o seu estado de saúde, com o seu estado de vida? Dentro dessas perguntas, eu quero que você reflita como você tem lidado com o seu corpo de modo geral. Você tem respeitado o seu corpo? Tem tido horas de sono necessária? Necessária significa nem dormindo a mais, nem dormindo a menos, e sim tido horas de sono necessária para que você coloque as suas ideias no lugar? E, inclusive, você tem tido alguns momentos de reflexão na sua vida, separado ou no seu dia, separado alguns momentos para você ficar com você mesmo, em paz, tranquilo, mantendo o seu corpo num estado de relaxamento? A quarta saúde agora que nós vamos falar é sobre a saúde intelectual e a saúde espiritual. Já vale destacar aqui, saúde espiritual não tem nada a ver com religião, esse está lá no campo da religiosidade. A saúde espiritual é como você tem lidado com seus pensamentos internos, como você tem se tratado e qual comunicação você tem usado para você mesmo. Então vamos começar por essa, pela saúde espiritual. Você tem dedicado tempo para ficar em paz consigo mesmo? Tem se sentido em paz consigo mesmo? Como estão essas suas discussões internas? Nas suas discussões internas, você se xinga, se agride, se ofende? Ou você tem tido uma comunicação interna de prosperidade, de força, de união, de coragem, de otimismo? Você tem se parabenizado, se elogiado? Ou é do tipo que só se critica, que só questiona as suas próprias atitudes, que acaba usando até termos do tipo, ai, como eu sou burro, por exemplo? Ou você tem tido e mantido informações espirituais que te mantêm num estado de mais tranquilidade e convicção de que você é uma pessoa única e diferenciada? Aliás, ao escutar isso, você é uma pessoa única e diferenciada, diga isso para si mesmo. Como você sente? Qual é o seu estado espiritual nesse momento? Você se sente encorajado, empoderado? Ou você se sente até um pouco tímido ao falar isso para você mesmo? E dentro ainda dessa saúde, vamos pensar aqui agora na nossa saúde no sentido intelectual. Quantos livros você tem lido? Você tem ido a seminários, palestras? Que tipo de filme, de documentários, de seriados você assiste? Tem assistido só aqueles filmes e documentários voltados àquilo que te traz prazer, uma satisfação naquele momento? Ou tem buscado filmes, documentários, séries que te tragam e agregam cultura dentro da sua informação? Dentro da sua capacidade de entendimento?
Dentro ainda do seu intelecto, você tem sido uma pessoa muito mais ou mais tendenciosa a questionar as outras e não aceitar opiniões diferentes das suas? Ou você tem sido uma pessoa que tem estado aberto a ouvir outras opiniões e quando escuta uma que você discorda, você para, avalia, conversa, discute, tenta entender o outro ponto de vista? Bom, assim como os outros temas, essas e outras reflexões devem ecoar na sua mente, trazendo novas perguntas, novas ideias, focados neste ponto, nesse passo da nossa reflexão. Tema agora de número 5, saúde familiar. Bom, agora sim, familiar eu estou falando daquelas pessoas que estão dentro, vamos considerar assim, da sua casa, tá? Ou com a frequência na sua casa. Mais comum seja o seu cônjuge, né? Marido, esposa, filhos. Agora, se por acaso um primo seu mora na sua casa, considere ele então familiar e não parente, como nós falamos no exemplo anterior. Ok? Bom, dentro desse convívio, como tem sido? Quando você chega em casa, você se sente uma pessoa de luz, uma pessoa que as pessoas ficam alegres porque você chegou em casa, ou talvez quando você chega em casa, o clima mude? As pessoas dentro da sua casa, elas têm buscado conselho com você. As pessoas têm coragem de levar para você problemas e situações e dúvidas que eles têm nas vidas deles? Ou eles procuram evitar assuntos polêmicos com você porque você tem uma opinião muito forte, você faz algumas colocações que por vezes os ofende? Nesse convívio, tem sido um convívio de mais harmonia ou um convívio de mais briga? Aliás, quanto de tempo você tem dedicado para os seus familiares? Você tem feito programas em família? E quando eu digo em família, é em família, ou seja, junto com essas pessoas. Vamos dar um exemplo, aquela macarronada de domingo onde só esse grupo está presente. Não tem amigos, não tem parentes, não tem pessoas de fora. Só vocês. Vocês têm mantido esse tipo de programa? Você tem feito programas simples, como uma ida a um parque, um passeio em algum local simples, sem um objetivo de compra, simplesmente pelo convívio, pelo papo, pelo momento agradável? Aliás, como tem sido a conversa entre você e seus familiares? Vocês conseguem discutir diversos temas? Conseguem se sentir completos quando estão todos juntos e unidos? Ou, por vezes, quando junta todo mundo, é confusão na certa? Então, vamos refletindo, amplie as ideias, novamente, que essas perguntas estejam ecoando ideias em sua mente para que assim você possa expandir ainda mais esses exemplos. Bom, por fim, esses são o equilíbrio das 5 saúdes. Agora, é importante que você faça esse exercício colocando isso dentro de um gráfico. A depender de onde você está assistindo esse vídeo, talvez tenha o download de uma mandala que nós colocamos, onde você pode fazer a pontuação de cada uma dessas reflexões que a gente falou. A depender de onde você está assistindo, você pode fazer o download disso. Do contrário, entre em contato com a gente através aqui do nosso canal, que nós podemos enviar para você. Bom, no momento que você fizer esse gráfico, essa mandala, você vai conseguir perceber de uma maneira gráfica como estão esses equilíbrios. E aí, por exemplo, vamos considerar que você está 100% no nível familiar, porém você está 10% no nível financeiro. Isso vale para qualquer outro exemplo. Isso aqui é o que nós chamamos de desequilíbrio. O ideal é que isso tudo aqui esteja nivelado. Por quê? Porque se você tiver, por exemplo, com 100% do seu familiar, tá super bem, relação super legal, porém se está 10% da maneira com que você lida com dinheiro, é fato que, se faltar dinheiro, você pode prejudicar a sua família. E automaticamente, esse gráfico tá aqui em cima desce, e esse que está aqui já nos 10% pode ainda descer mais um pouco. Assim como pode ser que você tenha encontrado e dito, nossa, eu estou tudo equilibrado. Por exemplo, está tudo a 15%. Família, saúde, tudo a 15%. Pô, perceba que você está, ok, em um ponto de equilíbrio, porém com um ponto focal muito baixo. A sua vida ela pode ser maior. Então, vamos a um exemplo prático. Se você tiver com um nível família muito alto e financeiro muito baixo, é preciso você colocar um pouco mais de energia aqui no financeiro para que ele suba, mesmo que o família diminua um pouco. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você vai ter que dedicar mais horas ao seu trabalho, ao seu desenvolvimento profissional e talvez você perca um pouco do seu tempo com a qualidade de vida com a tua família. Isso vai diminuir um pouquinho. Vamos dizer que isso aqui vai para 80 e que esse aqui vai para 40. Ótimo, você já está fazendo um progresso, você já está equilibrando um pouco mais. Muito provavelmente, esse ponto aqui da família que estava muito alto, estava sendo o vilão, quem estava roubando um pouco a sua energia, o seu tempo aqui para se dedicar para o seu profissional, para o seu financeiro. Percebe isso? E se tiver todos lá muito baixo, escolha um deles para que dentre um deles você comece o elevando, aquele que talvez esteja te incomodando mais nesse momento. No momento que você elevou ele um pouquinho mais, depois você foca um pouquinho no outro e leva um pouquinho do outro.
O fato é, a grande mágica do vídeo, a grande mágica dessa ferramenta é que você possa perceber, refletir como são esses estados em sua vida. Entender que esses estados são fundamentais para que você mantenha a sua vida com equilíbrio. Fazendo um exemplo, você pode estar tudo muito bem, falando fisicamente do corpo, uma analogia com o corpo. Você está bem, você está ótimo, está disposto, está tudo legal. Porém, você vai lá e contrai um vírusinho desse tamanho da gripe e esse vírusinho acaba te colocando num estado de saúde ruim. E aí, todo o demais acaba sofrendo consequências. Você não tem energia para dar atenção para a família, você não tem energia para dar atenção para o trabalho, para defender o seu dinheiro, você não tem condições de cuidar da tua saúde, ou seja, de fazer um exercício nesse estado. Então eu percebo que um único vírus, um único probleminha, acaba desencadeando toda a cadeia. Você sabe que quando você tem um vírus da gripe, por exemplo, é preciso se medicar adequadamente, se repousar, até que o seu corpo responda, e então você esteja novamente bem. Então você tira o foco de todos os outros aspectos e coloca o foco naquele ponto que precisa ser tratado. Então, dessa mesma maneira, quando você enxergar esse gráfico, enxergue qual o ponto que você precisa dar foco, que é aquele que está mais baixo. Ou se todos estiverem equilibrados e tiverem um equilíbrio muito baixo, procure elevar aquele que você acredita que faça mais sentido para uma elevação de um conjunto como um todo. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado aí desse nosso conteúdo e que isso possa trazer um sentido, um significado para a sua vida. E aqui, particularmente, eu acredito que o equilíbrio o seu equilíbrio intelectual e espiritual, ele esteja indo muito bem, ou no mínimo num processo de evolução, porque você já está buscando informação e conteúdo de qualidade e relevância. Continue assim e te espero no nosso próximo vídeo.